Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já tem uma renda mensal em dólar? Imagina só, você acabou de acordar, pegou o seu celular e viu que caiu os dividendos em dólar na sua conta. Parece bom demais pra ser verdade, né? Mas sim, isso é possível e bem mais fácil do que parece. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 ETFs que pagam dividendos mensais em dólar. E você já sabe, né? Receber dividendos é bom, mas quando eles vêm em dólar, é melhor ainda. Então, se você ainda não tem uma parte dos seus investimentos dolarizada, está perdendo uma grande oportunidade. E eu vou te mostrar o porquê. Muita gente não sabe, mas lá em 1994, quando o Plano Real foi lançado, R$1.000 eram equivalentes a $1.000. Ou seja, $1 para R$1. Porém, como você já deve ter visto, hoje $1 já chegou na casa dos R$6. Uma desvalorização gigante da nossa moeda. Para você ter uma ideia, se você tivesse trocado R$1.000 por $1.000 lá em 94, essa quantia teria se transformado em R$5.800 hoje. Isso é claro, deixando as células debaixo do seu colchão. Porque se você tivesse investido, pode ter certeza que teria um retorno muito maior, na casa dos R$15.000 para os investimentos em renda fixa e R$105.000 em renda variável. Agora, se você não tivesse investido em dólar e tivesse deixado os mesmos R$1.000 lá debaixo do seu colchão, aqui no Brasil, eles teriam um poder de compra equivalente a apenas R$130. Sabe o que isso significa na prática? Quem investiu em dólar multiplicou por muitas vezes o poder de compra, enquanto quem deixou em reais perdeu valor com o tempo. E isso acontece porque o real já perdeu mais de 83% do seu poder de compra desde que foi criado. Eu sei que isso assusta e de fato é muito preocupante, mas é exatamente por isso que você precisa entender a importância de investir no exterior para proteger e valorizar o seu patrimônio. Ah, e detalhe, eu citei o dólar americano apenas por ser a moeda internacional mais conhecida, sendo que eu poderia citar uma infinidade de outras moedas para o qual o real perdeu. Como eu fico entre idas e vindas do Canadá para o Brasil, eu percebo essa desvalorização na prática contra o dólar canadense. Mas também poderíamos falar do euro, da libra, do franco suíço e várias outras moedas. Inclusive, segundo o levantamento do portal Poder 360, o real foi a 6ª pior moeda do mundo em 2024, ganhando apenas de países como Sudão do Sul, Nigéria, Venezuela. Para você ter uma ideia, a gente perdeu para a Argentina com a economia destruída e para a Rússia, que está em guerra. E se esse tema te interessa, se inscreve no canal para aprender mais sobre como investir melhor e construir uma renda passiva em dólar. O primeiro ETF que eu quero apresentar para vocês é o SPHD, o Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatile ETF. Eu sei que o nome é grande e eu vou pedir para o editor botar aqui na tela. Esse ETF é gerido pela renomada gestora Invesco e tem uma estratégia muito interessante. Ela seleciona as empresas do índice S&P 500, que pagam os maiores dividendos e ao mesmo tempo possuem menor volatilidade, ou seja, menos sobe e desce. Se você for iniciante, talvez essa explicação ainda tenha ficado um pouco confusa. Ele analisa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e dentro desse universo de 500 opções, escolhe as 50 empresas que são mais estáveis e mais constantes em pagamento de dividendos, além de menor variação no preço das ações. Isso é perfeito para quem busca renda passiva com menos exposição ao risco. É diversificado e investe em diferentes setores, como saúde, consumo básico, telecomunicações e energia. Além do fato de que empresas bem conhecidas estão na sua composição, como a AT&T, Verizon, Pfizer e outras gigantes que têm um histórico sólido de pagamentos regulares. E como eu tinha prometido, o pagamento de dividendos acontece mensalmente e atualmente gera em torno de 13 centavos de dólar por cada cota. Ou seja, se você tiver 100 cotas, recebe $13 por mês. E quanto mais ETFs você possuir, maior será o valor recebido de forma proporcional. Além disso, o SPHD tem mostrado um desempenho interessante ao longo dos anos. Mesmo sendo focado em dividendos, ele ainda apresentou uma valorização interessante nos últimos 5 anos, o que mostra que ele não apenas oferece bons retornos em dividendos, mas também tem um potencial de crescimento no longo prazo. E se você estiver pensando em adquirir esse ETF, é importante ficar atento às datas de corte e pagamento dos dividendos. Por exemplo, se você comprar suas ações por volta da data da aquisição, que normalmente é do dia 18 ao dia 24 de cada mês, estará apto a receber pagamentos no mês seguinte. É igualzinho um relógio. A renda cai direto na sua conta sem você se preocupar com nada. Agora vamos falar do segundo ETF da lista, o TFLO, o que é eShare Treasury Float Rate Bond ETF. Só tem nome grande aqui. Esse ETF tem um foco completamente diferente do SPHD, já que ele investe em títulos do governo americano, com taxa de juros flutuante. Em outras palavras, ele é ideal para quem busca estabilidade e segurança. Afinal, estamos falando de renda fixa, além de uma renda passiva mensal. E como ele está diretamente atrelado aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, que são considerados os ativos mais seguros do mundo, é uma ótima opção para quem tem um perfil mais conservador, já que esse é o nível mais alto de tranquilidade que você pode ter ao investir. Outro grande diferencial do TFLO está justamente na sua taxa de juros flutuante. Isso significa que os rendimentos pagos por ele acompanham as mudanças nas taxas de juros americanas. Então vamos lá para você entender melhor. Se a taxa de juros subir, os pagamentos que você recebe também aumentam.
aumentam. Por outro lado, se a taxa de juros cair, os rendimentos irão diminuir. Como ele é composto exclusivamente por títulos do governo dos Estados Unidos, sua volatilidade é praticamente nula, sendo a opção perfeita para você diversificar a sua carteira com ativos de baixa oscilação ou até mesmo a escolha ideal para formar uma reserva de emergência em dólar. Se você buscar lá no Google TFLO ETF, você vai ver que cada cota dele oscila entre 50 e 51 dólares, tendo uma volatilidade praticamente nula. Na prática, ele vai funcionar como um porto seguro para momentos de incerteza econômica. É o que a gente está vivendo agora. E os pagamentos regulares, mês a mês, permitem que você invista em dividendos e aumente ainda mais os seus ganhos ao longo do tempo. Por fim, vamos ao terceiro e último ETF dessa nossa lista, o JIP. Esse aí é mais fácil de falar. O JP Morgan Equity Premium Income ETF. Esse é um dos queridinhos dos investidores, que buscam renda passiva elevada e com potencial de crescimento. Isso porque, diferente dos dois anteriores, o JIP é um ETF de gestão ativa. Mas, Bruno, o que significa gestão ativa? Significa que ele não segue um índice fixo, como o S&P 500, por exemplo. Ao invés disso, ele é gerido por especialistas que escolhem as ações e implementam estratégias específicas para gerar uma renda alta e constante. O grande diferencial do JIP é que ele combina investimentos em ações de empresas sólidas com o uso de derivativos, com opções de compra. Isso permite que o ETF gere uma renda adicional, que no final é distribuída mensalmente aos investidores. Só para você ter uma ideia, o rendimento mensal de uma cota do JIP pode ultrapassar os 40 centavos de dólar, dependendo das condições do mercado, é claro. Ou seja, ele tem o potencial de entregar dividendos bem mais altos em comparação com os outros ETFs que já vimos aqui. Além disso, o JIP é conhecido por ter uma volatilidade relativamente baixa, apesar de sua estratégia mais arrojada. O que acontece é que ele busca investir em empresas estáveis e lucrativas, é óbvio, né? Mas utiliza derivativos para aproveitar as oportunidades do mercado e gerar mais renda. É como ter o melhor dos dois mundos completamente diferentes. Outro ponto forte do JIP é a questão da valorização. Apesar de ser focado em dividendos, ele também apresenta um crescimento interessante no longo prazo, competindo até mesmo com alguns índices de mercado, como o S&P 500. Isso faz dele uma opção bastante atrativa para quem quer combinar renda passiva com valorização patrimonial. Tá, eu já falei tudo isso, mas aí você me pergunta: como investir em ETFs americanos? Vamos lá, partindo para a prática. Você precisa saber que para começar a investir em ETFs, o processo é muito mais simples do que você imagina. O primeiro passo é você abrir uma conta numa corretora internacional, que permita o acesso ao mercado dos Estados Unidos, como a Avenue, Interactive Broker, Nomad, Inter, XP e aí por diante. Beleza, já abriu sua conta na sua corretora, agora o que você vai precisar fazer? Enviar os seus reais para fazer o câmbio para o dólar. Agora que você já está com o dólar na conta, você vai buscar pelo código de cada ETF diferente na plataforma, como esse que eu já citei aqui: SPHD, TFLO e o JIP. Mas quero deixar uma coisa bem clara, isso daqui não é uma recomendação de investimentos, hein? Outra vantagem é que, ao contrário de que muitos pensam, você não precisa começar com muito dinheiro, nem mesmo com dinheiro de uma cota completa. Por exemplo, o TFLO, como eu citei, custa 50 dólares em média. Mas se você não tiver esses 50 dólares e tiver apenas 5, ou 10, ou 12, seja o que for, você pode comprar uma parte da cota e receber proporcionalmente o seu investimento. Essa estratégia é acessível para praticamente qualquer investidor. E é por isso que eu posso dizer sem medo de errar que investir em ETFs que pagam dividendos mensais em dólar é uma das melhores maneiras de começar a diversificar a sua carteira e proteger o seu patrimônio contra a desvalorização cambial. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já deixa o like, se inscreve no canal, porque vocês sabem, né? Te vejo na próxima, porque eu fui!